Sejam todos muito bem-vindos a essa nova iniciativa da Escola do Gás, que é o Podcast do Gás, que nós vamos entrevistar pessoas importantes no nosso segmento, no segmento de LP, pessoas que estão dentro do nosso ecossistema, que possam levar informação para todos que estão dentro desse processo. O nosso convidado de hoje é formado em administração de empresas e de marketing também, e ele é CEO do Grupo Nova Fase. Estamos hoje aqui com Dalcir Lengler. Seja muito bem-vindo, Dalcir. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Bom dia. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é como empreendedor, né? Como foi que começou a Nova Fase? Como foi essa ideia de começar a Nova Fase, empresa de requalificação, né? Empresa e agora também centro de destroca. Como foi esse processo aí lá no início? A Nova Fase existe desde 88. Ela trabalhava no ramo de tornearia. Era tornearia Nova Fase, inclusive a razão social da empresa. Eu nem fazia parte dela na época. E o que ela tinha de ligação com o setor de combustíveis é que ela fazia manutenção e aferição em bombas de posto de combustível. Então, a única ligação que ela tinha era no setor de combustíveis, não tinha nada com o GLP, com o gás. E com o tempo, ela passou para fazer instalações industriais de GLP. Ela começou a atuar na área de instalações, tanto que a nossa primeira unidade, que é em Cascavel, até hoje a razão social dela é Nova Fase Instalações de Gás Limitada. Ela mantém essa razão social ainda do início lá. Legal. E, posteriormente, eu entrei nesse mercado trabalhando como funcionário na companhia Ultragás. Eu trabalhava na área de instalações. E, em 93, por aí, a Ultragás terceirizou o setor de instalações. Então, quem eram na época, chamado vendedores industrial, né? O vendedor industrial, que é quem cuidava desse segmento dentro da companhia, tinha que montar uma empresa para fazer as instalações para a Ultragás como um terceirizado. E eu adquiri a parte da metade da empresa Nova Fase, que era o terceiro que fazia instalações, e comecei a trabalhar como prestador de serviço para o mercado, fazendo instalações de gás. Quando saiu a portaria da ANP que os botijões de gás deveriam ser requalificados, né, ia ser compulsório a requalificação, porque até existia a norma 8865, mas ela não era compulsória. Então, eu me cadastrei no CB09 da BNT, do qual faço parte até hoje, inclusive faço parte hoje do projeto GLP, coordenado pelo João Neri, que é um projeto sensacional, que atua muito nesse mercado, visando a segurança, né, do consumidor e a melhoria dos processos. E ajudei a fazer a elaboração praticamente da norma, porque nós tivemos que partir praticamente do zero e fazer uma norma de requalificação nova. Aí pegamos o que tinha no mundo, na América do Sul, aí, que era Uruguai e Argentina, que faziam já requalificação, as normas, visitamos plantas de requalificação também na Argentina, para ver em loco o processo, e foi feita a revisão completa da norma 8865. Com isso, conforme ia fazendo a revisão da norma, nós também já tínhamos na Nova Fase uma oficina de manutenção de botijão de gás. A nossa atividade principal era a instalação, mas a gente tinha também uma atividade paralela lá, que era a manutenção de botijão. Troca de alça, troca de base, fazia jateamento e pintura em botijão. Então, a gente já estava meio inserido nesse programa. Nesse período, então, as distribuidoras já buscavam fazer algum tipo de manutenção nos botijões? Uma manutenção, mesmo que melhoria, não fosse compulsório, né? Não era compulsório, mas elas preservavam, né, pela integridade do vasilhame, que é a marca delas que está no vasilhame. Né? A gente já fazia esse trabalho de manutenção nos botijões. E aí fomos adaptando a nossa oficina para se adequar às normas da requalificação, que é bem mais complexo, né? É um trabalho mais técnico do que o que a gente fazia. Inclusive, só por dados, assim, curiosidade, a Nova Fase em Cascavel foi a primeira oficina a se certificar para requalificar botijão no Brasil. Olha só, isso em 95. 95. Não, 95. Ah, 95 ainda. Nós já se certificamos. Foi a primeira empresa a certificar, e logo a seguir veio várias outras requalificadoras. Na época, a Mangues tinha requalificação, a Superfície em Araucária, a Ultragás montou algumas requalificadoras também, alguns locais que não tinham para poder atender o mercado dela. A Nacional também montou requalificadoras, né? A Supergás Brás tem até hoje uma requalificadora no Rio, inclusive modelo de requalificação, né? Uma requalificadora super bem montada e muito bem estruturada. Então,
Começou aí a requalificação, a nova fase com esse segmento de requalificação. Desde o início, quando começou a requalificação no Brasil, nós já estávamos inseridos nesse processo da requalificação. Que legal, que interessante. E o princípio, na verdade, foi começando com instalações industriais, né, da nova fase. Instalações. E hoje vocês não atuam mais nesse segmento ou continuam? Não. Já deixou? Aí com o tempo, a gente foi dando mais atenção e prioridade para foco, a área, né? foco para a área de requalificação, e até porque a necessidade pedia isso, né? A gente acabou saindo do segmento de instalações. Como eu tinha um sócio na época na nova fase, a gente dividiu. Eu fiquei com a área de requalificação e ele ficou com a área de instalações. Entendi. Com as empresas de instalação e eu fiquei com as oficinas, que na época eram duas. A gente tinha uma oficina, a de Cascavel, e montamos uma oficina em 97, 98, em Canoas, que era na época Nova Protecim, hoje é Pampa Requalificadora. Legal. E quantas requalificadoras hoje você tem aí ao redor do Brasil, aproximadamente? Hoje, o Grupo Nova Fase está com 11 requalificadoras. Onde elas ficam? Tem duas em Canoas, tem uma em Araucária, uma em Cascavel, que é onde a gente iniciou, outra em Paulínia, tem uma em Mataripe, na Bahia, outra Feira de Santana, na Bahia, Aparecida de Goiânia, em Goiás, Sim. Tem em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Maracanaú, que é na Grande Fortaleza, sim, Ceará, e a Nanindeua, que fica na Grande Belém, no Pará. Está em todas as regiões do Brasil, né? Está atuando em todas as regiões do Brasil hoje. Que interessante. Hoje, quantos botijões, aproximadamente, P13, quantos P13 a nova fase requalifica mensalmente, por exemplo? No total das 11? Somando em torno todos. De 550 mil botijões mês, mais ou menos. Em torno de 6 milhões e meio por ano. 6 milhões e meio por ano. A gente está falando aí de um universo, hoje no Brasil, estimado de quantos botijões você chuta, assim? Que teria hoje no Brasil? 24 milhões, por aí, acho que tem de 24 milhões. Então, você percebe aí que você tem um número grande de requalificação anualmente, né? Sendo passado por esse processo de requalificação. O total do universo de vasilhames que tem no Brasil, eles passam pelo processo de requalificação em 10 anos, a cada 10 anos. A cada 10 anos. O botijão, na verdade, quando ele é fabricado, ele tem uma validade para 15 anos. Após 15 anos da fabricação, ele vem para o processo de requalificação para ver se ele está em condição de continuar no mercado. Aí, depois da primeira requalificação, a cada 10 anos, ele retorna para o processo de requalificação. Legal. Às vezes ele retorna antes, quer dizer, 10 anos é o máximo. Sim. Mas no caso de uma eventual dano no botijão, uma avaria, uma queda do botijão, na cadeia de distribuição, o próprio consumidor, quando ele retorna para a companhia que ela vê que ela tem qualquer anomalia, ela segrega esse botijão e manda novamente para requalificar, independente do prazo de validade que ele tem. Sim, sim, perfeito. Porque é para poder manter as condições mínimas do botijão. Condições mínimas de segurança. É o processo de seleção visual, né? De seleção. Já entrando nesse tema, me explica também para o nosso público, em linhas gerais, como é que é o processo de requalificação, desde que o botijão chega, qual é o processo todo que ele passa e até o final. Como é que funciona esse processo? A companhia de gás, que é a detentora da marca, daquele botijão, sempre que o botijão retorna para ela do mercado, ela faz, obviamente, uma inspeção no vasilhame. E uma das inspeções que ela faz é para verificar a validade dele, se ela está dentro da validade para ser envasado. Ela, estando vencendo ou vencido, ele já segrega, ou se ela perceber qualquer anomalia no botijão, ela segrega e manda para a requalificadora. Eles retiram a válvula, ou se a válvula der algum problema não conseguir retirar, retira o plug ou um tampão, alguma coisa, é retirado um componente rosqueado, eles desgasificam o botijão, tiram o gás do botijão, tiram um dos componentes para o vasilhame a gente ter certeza que ele não tem nada mais de gás dentro dele, porque a gente é uma empresa de metalurgia, né, que trabalha com solda, esmerilhamento. Sim. Então, até para a segurança do setor, eles fazem essa desgasificação e encaminham para nós. O botijão chegando na requalificadora, o primeiro processo nosso é fazer uma lavagem, novamente uma lavagem interna dele, que é para tirar resíduo de oleína e para ter 100% de certeza que ele não tem mais nada de inflamável dentro dele. Perfeito. Aí depois ele passa por um processo de jateamento, né, por uma granalha, um equipamento de circuito fechado, onde é granalhado com granalha de aço, né, para tirar toda a camada de tinta, de corrosão que ele tiver, alguma coisa, e deixa o botijão realmente no aço, na chapa nua que nós falamos, que é onde se permite fazer realmente uma inspeção visual do vasilhame.
Então, apesar de não ser um teste mecânico com equipamento, é um teste visual, mas é o teste, um dos mais importantes que tem para avaliar a condição do vasilhame. Porque ali você, com o vasilhame jateado, você consegue verificar se ele tem corrosão, se a estrutura dele como é que está. Tanto que a maior parte do sucateamento de vasilhame, porque o vasilhame que não passar por esse processo, ele vai ser inutilizado. A maior parte da inutilização dos vasilhames é justamente na inspeção visual após o jateamento. Então, tem os funcionários altamente treinados para fazer essa inspeção. Sim. Aí, depois dele inspecionado, se ele é aprovado na inspeção, ele continua no processo, onde ele é feito a troca de alça ou base que tiver danificada, ele é feito os reparos que precisarem ser feitos nele, ele é repesado, todos os vasilhames são pesados novamente e todos os vasilhames são colocados uma plaqueta de tara identificando qual é o peso tara do vasilhame, porque o vasilhame, cada um ele tem um peso diferente. O peso dele vazio, né? Ele vazio, ele sempre pesa, ele tem um peso diferente, ele não é padrão. Sim, tem então, uma alça diferente, uma base diferente. Você precisa né? Então... ter qual é o peso tara desse botijão para saber quantos quilos de gás você vai abastecer, e até para o consumidor, depois que ele pega o botijão, ele poder conferir. Para esse bujão pesa 14, então ele cheio ele tem que pesar 27, né? Porque tem 13 quilos de gás dentro. Então é feito toda a retaragem, 100% de todos os vasilhames. Aí a gente passa ele por um teste hidrostático, né, onde se enche ele de água e pressuriza 34 quilos, quer dizer, é uma pressão 2,5 vezes, no mínimo, a mais do que a pressão normal de trabalho, máxima de trabalho que o botijão tem quando cheio, que é para ver se ele tem resistência a rupturas e abaulamentos ou qualquer coisa. Então, é feito um teste que vai garantir que realmente ele está 100% seguro na questão estrutural dele. Aí, posteriormente, é soldada uma plaqueta com a validade do vasilhame. A gente põe uma ferradura, que nós chamamos, né, com uma plaqueta de identificação, onde está bem visível qual é o ano de validade. No caso, esse ano, a gente está colocando plaqueta com validade 2034, que são 10 anos depois da requalificação. Depois da requalificação. Aí coloca-se a válvula do botijão, ela já vem sem a válvula, ela vem, conforme é retirada da companhia, ela passa por um processo também de recuperação, de requalificação, poderia-se dizer. Tem todo um processo de requalificação, onde é trocada todos os componentes de vedação interna e feita uma manutenção geral na válvula, desmontada inteira, trocada todos os componentes internos que tem desgaste, como a mola, e todas as borrachas de vedação são trocadas. Ela passa novamente também por todo o teste, ver se ela ficou perfeita, sem vazamento, nada. É colocada a válvula recuperada no vasilhame. Aí o vasilhame é pintado novamente, é feita uma pintura, como é pintado no novo, com a mesma qualidade e quantidade de tinta, né, de camadas de tinta que é colocado no novo, para garantir que não tenha oxidação nesse vasilhame. E no final do processo ainda ele passa por uma inspeção visual, que é verificar se ele está 100% conforme. Então ele tem uma inspeção no vasilhame antes da pintura, na chapa nua, que é ideal para você verificar a corrosão, e ele tem uma inspeção final do vasilhame pintado, que você pode avaliar bem a solda, avaliar bem a condição geral do vasilhame. Excelente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de 2 pontos principais aqui de avaliação do botijão. O primeiro, depois da decapagem, depois da granalha, né, que a gente chama de granalhar o botijão, limpou a chapa, ele tá limpo ali, você faz uma inspeção para saber se essa chapa ela tá com corrosão, né, para ver se não reduziu a resistência, vamos dizer assim, mecânica desse botijão e eventualmente possa causar um acidente na casa do consumidor. Tem o outro que você falou também do teste hidrostático, que você pressuriza, e aí desses testes há reprovações, certo? Sim. E aí, em média, quantos desses botijões que chegam para a requalificação? Você falou em torno de 6 milhões ano. Desses 6 milhões que vão para o processo de requalificação, aproximadamente quantos são sucateados? Que você chega assim e diz, olha, esse aqui não tem mais condições de permanecer no mercado. Basicamente, tem alguns pontos que podem detectar que o vasilhame é sucato. Como eu já falei, o principal é na inspeção visual após o jato. Depois, no hidrostático, né, o vasilhame que ele roda
rompe ou ele dilata. Tem o teste de estanqueidade, que é feito também com ar para testar se os componentes rosqueáveis não estão com vazamento. Ali também, às vezes, pode ter o vazamento da válvula, você coloca outra válvula, mas é problema do flange, você acaba inutilizando o vasilhame, mas é um percentual bem menor, né? Sim. E na própria inspeção final também. Sim. No início da requalificação, o índice de sucateamento era muito mais alto, 3 vezes mais até do que é hoje. A gente inutilizava aí até quase 15% dos vasilhames. Você está falando de 95, 96, por aí. 97, 98, até 2000 o índice de sucateamento era em torno de 15%, às vezes até 20% em algumas regiões. Ou seja, eram vasilhames que estavam no mercado desde sua fabricação e nunca tinham sido passados por um processo para verificar se ele estava em condição de uso. Então a quantidade de vasilhames com problema na época era bem maior. Hoje a inutilização está em torno de, em média, 3%. 3%, né? Mas ainda é um número significativo. Sem Se dúvida. você avaliar, vamos falar só do nosso grupo da Nova Fase, a gente inutiliza por cada uma dessas 11 oficinas, por dia, de 50 até 100 vasilhames às vezes. Então são 50 vasilhames por dia que a gente tira do mercado, que se não tivesse o processo de requalificação, eles estariam lá. Não que eles iriam causar um acidente, mas com uma probabilidade de acidente infinitamente maior. Sem dúvida. Tanto que antes da requalificação, a quantidade de acidentes que tinha no Brasil envolvendo esse setor era assim, absurdamente maior do que tem hoje. A gente teve uma redução significativa no número de acidentes com botijão de gás no Brasil depois de iniciar o processo de requalificação, e esse número só tem a cair, cada vez mais ele está diminuindo. Sim, inclusive... Felizmente. Felizmente, né? Inclusive tivemos a entrevista agora com o Capitão Melchiori, né? Que foi a nossa primeira entrevista aqui do Podcast do Gás, e ele falou exatamente sobre isso. Ele pode conferir, né? ele mais do que ninguém, mais do que pode ninguém, confirmar né? Ele trouxe isso, dados oficiais. Eles têm justamente os dados oficiais desses números. Isso, o número que ele trouxe foi que de 95 até os dias de hoje caiu 74% o número de acidentes com incêndio, com fogo e com GLP. Então, isso é muito significativo. Exato. E essa é a pergunta que eu ia te fazer agora. De fato era a próxima pergunta. Esses testes, de fato, garantem a integridade, a segurança do botijão para resistir a mais de 10 anos no mercado? Com toda certeza. Inclusive, até um pouco mais. Porque no gás, no GLP, as companhias, elas têm a cultura de trabalhar sempre com redundância. Você sempre faz tudo o que é necessário e mais um pouco. Fazendo uma analogia quase como a aviação civil, né? A aviação. No setor da aviação, tudo é com redundância, porque não pode ter falha. As companhias de gás, elas têm essa cultura, pelo menos as do Brasil, né? Elas trabalham sempre com redundância, fazem tudo que é necessário para garantir a segurança do consumidor e ainda com uma margem de segurança muito grande. Então, o vasilhame mesmo, você poderia colocar lá como novo. Não, vai valer para mais 15 anos. Então, por uma garantia, não, vamos fazer 10, já que ele é usado, que ele já tem um pouco mais de desgaste, para garantir que menos de 10 não vai ter problema. Salvo alguma coisa que aconteça com o vasilhame, seja exposto ao fogo, que nesses casos já são inutilizados automaticamente depois, ou uma queda, alguma coisa assim, que eles também já mandam de volta para a requalificadora para avaliar como é que ele está. Mas a gente não tem casos, por exemplo, de vasilhames darem problema antes da data de requalificação. Legal. Esses botijões que são sucateados, eles são ativos das distribuidoras, né? Eles tá com a marca deles, pertencem a eles nesse período. Como é que funciona esse processo? Vocês tem um pessoal que faz a seleção visual, né? E tem um pessoal também que verifica esse processo das distribuidoras junto com vocês na Nova Fase. Como é que funciona essa questão do sucateamento? Tem. Eles já fazem uma pré-inspeção visual no próprio terminal de enchimento deles. Lá também, às vezes, eles já segregam um vasilhame. Esse vasilhame tem que ser inutilizado. Então, eles já mandam para nós, já identificados como botijões a inutilizar. Certo. Ele já nem vem, ele vem separado, segregado, devidamente identificado, já para inutilização. E os que vêm, que aparentemente estão bons, né, para ficar no mercado e para serem requalificados, se a gente detectar que eles são sucatas,
Eles até fazem uma inspeção depois na sucata, mas quem define se o vasilhame realmente vai ser inutilizado ou não é a oficina de requalificação. Certo. E a gente não tem, até hoje, desde 96 que a gente está na requalificação, a gente não tem questionamento da companhia, não, você está inutilizando o botijão meu, que não é. Pelo contrário, eles fazem questão que se tiver qualquer anomalia no botijão ou dúvida do botijão, ou ele realmente comprovado que ele é sucata, que ele seja inutilizado. Sim. Então, eles até fazem... Eles fazem até mais avaliações nas inspeções cotidianas que eles fazem para nós, para a preocupação que não seja inutilizado um botijão que deveria ser, do que eles questionarem um botijão que a gente está inutilizando, que não queriam que inutilizasse. Isso não acontece. Pelo menos a gente dentro do processo não acontece. Que legal, isso é bom. E esses botijão, essa sucata, não corre o risco de alguém que você vendeu ele pegar esse botijão e depois fazer uma maquiagem lá e voltar para o mercado? No início do processo, não que tenha ocorrido, mas tinha essa dúvida. O que a gente mudou na requalificação? Que a gente furava o botijão, fazia um rombo no botijão. Hoje, além de furar, amassa. Pronto. Então, impossível. Impossível alguém fazer alguma coisa. Não tem como reaproveitar, porque ele fica totalmente achatado. Ele é impossível de recuperar ele depois dele inutilizado. Ele não tem a mínima... Não tem a chance hoje em dia, né? Então, há muitos anos isso, né? Isso é 2 anos de requalificação, já foi aprendendo, né? O processo de aprendizagem. Em vez de furar, vamos amassar para garantir que ele realmente não retorne para o mercado. E até porque a gente procura dar a destinação final já para esse vasilhame, até por uma questão ecológica. Né? Então, a gente sempre procura ver, dando exemplo, Cascavel, que é a primeira oficina nossa, nós vendemos a sucata já amassada para uma empresa que fabrica implemento agrícola. Então, eles vêm, recolhem o vasilhame, levam direto para o forno deles, fundição, derrete, derrete e já faz funde. outras coisas. Quer dizer, ele vira matéria-prima. Ele não fica nem essa sucata no meio ambiente. Né? Já dá uma destinação. Maracanaú, por exemplo, no Ceará, do lado da empresa lá tem um fabricante de tambor de freio. Ele fabrica tambores, panelas de freio, né, para ônibus, caminhões e tal. E ele leva também o botijão já devidamente amassado e joga no forno, e esse botijão para ele é matéria-prima para fazer o produto dele. Legal. Nesse processo de requalificação, existe alguém que verifica vocês? Porque assim, vocês estão dizendo lá que estão fazendo os testes, mas tem alguém que checa isso? Tem alguém que verifica isso com vocês? Ele é compulsório e é fiscalizado. Isso já por própria determinação da ANP, quando saiu a portaria para ser feita a requalificação. Toda requalificadora ela tem que ter um organismo certificador para certificar e fiscalizar ela. Isso é obrigatório. A gente é fiscalizado. A Nova Fase, no caso, hoje a certificadora dela é Exata, lá do Rio de Janeiro. Quando nós iniciamos, a primeira certificadora nossa era a Certa, que era uma empresa, inclusive, internacional, né, que tinha só uma filial no Brasil que começou a certificar. A própria ABNT é certificadora desse tipo de serviço. Tem várias certificadoras, né? Então, tem sim, você tem uma certificadora que vem e checa não só o teu trabalho estrutural físico ali, ele checa tudo, tua documentação, tuas licenças, porque a gente tem uma fiscalização muito grande em cima de como tudo que envolve o setor do GLP. Então, você tem que ter uma licença ambiental adequada, que fiscaliza, se você até os resíduos teus têm fiscalização, você tem que dar a destinação, você tem que comprovar a destinação dos teus resíduos, sabe? O processo teu é fiscalizado, as licenças, a gente tem uma cobrança não só legal, como até informal, cobrança muito, as companhias cobram muito da gente atuação social, qual é o teu papel social dentro da localidade que você está inserida, isso é muito importante. Legal. Fora todas as outras questões de inibição à mão de obra infantil, assédio, né, que é uma coisa que lá atrás, no início, né, não era uma coisa muito falada ainda no Brasil, lá em 94, 95. Hoje a gente tem uma cobrança muito, inclusive, em cima disso. Assédio moral, assédio de todas as maneiras, assim, não ter de forma alguma dentro da empresa. Então, a gente é fiscalizado em tudo, em todos os setores da empresa. No processo e na documentação e no comportamento da empresa. Legal. Você tem que ter um comportamento à altura do comportamento que o nosso cliente tem. Né? Porque hoje as companhias de gás no Brasil são referência mundial.
né? Eles têm um comportamento e uma atitude e um cuidado com a marca deles e um cuidado com o consumidor que é exemplo para o mundo. E lógico que a gente faz parte dessa cadeia, Sim. então a gente é cobrado para estar também dentro desse processo, dessa política toda. Né? Legal. Então assim, além das fiscalizações normais de governo que você tem, né? Que você pode ter a ANP, você pode ter Inmetro, você ainda paga para poder ser fiscalizado. E tem a fiscalização do cliente. E do próprio cliente também. Do próprio cliente. Nós temos, assim, algumas unidades que têm um volume um pouco maior, que nós temos fiscalização quase que diária do nosso cliente. Quase que diária. É difícil o dia que não tem alguém de pelo menos uma das companhias, um fiscal que passa lá, dá uma olhada. Sabe? A gente porque é a preocupação deles, né? Não que eles não confiem na gente, né? Sim. É que é aquilo que eu falei, é a redundância. Redundância. Eles cobram, olham e eles fiscalizam. Fiscalizam também. Porque eles querem uma garantia, né? Que apesar que a ferradura está lá, a nossa marca, é a nossa responsabilidade. É um botijão que eu requalifico, eu coloco uma plaqueta que ele vale por 10 anos e está lá meu símbolo, está lá meu número de registro do Inmetro. A responsabilidade é minha, mas a corresponsabilidade é deles, a marca do botijão é deles. Se houver um acidente, alguma coisa, eles vão ser primeiramente penalizados. Né? Sim. E dentro desse processo, a gente percebe aí que tem vários pontos de verificações, né? Das distribuidoras que checam com você, da certificadora que você mesmo contratou para fazer, eventualmente da ANP fiscalizando também esse processo, a BNT também junto disso. Então não é um processo, Inmetro junto também. Então não é um processo assim que você faz de qualquer jeito, né? Não, tem que ser de fato um negócio bem feito, né? Eu falei, as companhias de gás são referência mundial no segmento de GLP, com toda certeza. Eu posso falar porque eu estou nesse mercado aí há 30 anos, né? Mais de 30 anos. As requalificadoras do Brasil também são referência mundial. Sim. Sabe? Não vou nem falar das requalificadoras do Grupo Nova Fase. Você pode pegar, por exemplo, uma Qualival no Rio. A estrutura que ela tem, a capacitação técnica que ela tem é formidável. Ela fabrica, pega uma Esmaltec, que é da Nacional Gás lá em Maracanaú, que é próximo até da minha oficina. Pô, é uma referência mundial aquilo. Temos excelentes requalificadoras no Brasil todo. Aliás, só tem pessoas com capacitação técnica formidável. Aqui, próximo, em São Paulo mesmo, Mauá, Rebogás também está há muitos anos no mercado. É referência. São meus concorrentes, mas são referência no mercado. NHL e Montemor, a estrutura que ele tem. Então você pensa, requalificar botijão. Você visita aí uma Esmaltec, uma Qualival, uma Rebogás, uma NHL. Né? Não estou falando, ainda vou falar as minhas. Cara, a pessoa que é leiga ou que é mesmo do setor olha e fala, pô, mas tudo isso, para requalificar um botijão, tem que ter toda essa estrutura. Sabe? Uma oficina de requalificação envolve, em média, 80 colaboradores. São 80 pessoas trabalhando aí nesse processo, nessa gerando linha emprego de e produção. renda nisso também, né? Então, para ver a complexidade disso, não é uma coisa simples de se fazer. Além de todo um equipamento, um monte de maquinária, equipamento, coisas que você tem em torno de 80 colaboradores direto trabalhando ali em cada base, no processo, em cada base daquelas. Nós temos hoje no grupo nosso ali, entre o centro de estoque e as requalificadoras, mais de 1.000 empregos, mais de 1.000 colaboradores direto. Né? Então, é muita gente. Trabalhando para garantir a segurança do botijão. É uma coisa séria. Tanto que a gente, como eu disse, é referência. Eu fui procurado ano passado e esse ano, com muita insistência, eu acabei indo, inclusive, no Paraguai. O pessoal lá do setor do GLP do Paraguai convidando a Nova Fase para ir montar uma requalificadora lá. Não antigamente tinha, mas por mudança de legislação lá, acabou o processo de requalificação no Paraguai. E, consequentemente, o número de acidentes no Paraguai está estrondoso. E agora, no ano passado, infelizmente, teve dentro de uma empresa um acidente lá com gás e morreu várias pessoas e tal. Então, teve aquela... Sempre quando dá alguma coisa grande, dá aquela comoção, né? Pô, mas como que isso aconteceu? Pô, não se requalifica botijão, ninguém cuida disso. E aí eles estão preocupados. Só que com a estrutura política e legislativa que tem hoje no Paraguai, inviabiliza ter uma requalificadora lá. Mas... você puxou esse tema do Paraguai, né? Eu até queria pegar um gancho aqui.
eles também enchem botijões. Estão enchendo, inclusive, o nosso modelo de botijões lá, né? Enchendo direto imposto, fracionado algumas vezes. Né? Como é que você vê esse processo aí? Você acha que isso é um processo seguro? O que você pensa com relação a isso? A própria realidade mostra que não. Tanto é que o número de acidentes no Paraguai, que nunca foi referência para ninguém, né? O Paraguai, no segmento de segurança, de GLP, hoje está muito pior. Eu lembro quando eu entrei nesse segmento, no início, eu lembro, os vasilhames do Paraguai era tudo vasilhame que principalmente ia do Brasil, através da fronteira de Foz do Iguaçu, Guaíra, Ponta Porã. Então, até hoje tem um monte de vasilhames brasileiros lá com marca de empresas brasileiras no Paraguai. Porque não tinha envasadoras no Paraguai, só em Assunção algumas, né? Então, o país todo praticamente trabalhava com gás envasado no Brasil, né? Aí eles normatizaram e melhoraram todo o processo. Tanto que tinha requalificadora de botijão no Paraguai. Eu, há 30 anos atrás, quase montei uma requalificadora lá. O que inviabilizou que, na época, a legislação exigia que você tivesse um sócio paraguaio. E aí eu não queria ter um sócio paraguaio no negócio, então acabei não montando. Mas viabilizaria. Por quê? Porque era obrigatória a requalificação. E tanto que ela diminuiu assim drasticamente os acidentes, como aconteceu no Brasil. Só que eles fizeram o inverso. Eles voltaram ao que era antigamente. Começaram com enchimento fracionado, né? Encher imposto de gasolina, e aí saiu um decreto lá do presidente que poderia invasar a OM. Aí qualquer um pode invasar o vasilhame, de que é a responsabilidade de requalificar. Primeiro que os vasilhames deles, a maioria nem são marca própria deles, né? Mas mesmo a marca deles, o cara não vai requalificar um botijão se qualquer um pode invasar. O concorrente pode invasar o vasilhame. Então, praticamente, acabou. No Paraguai não existe requalificação hoje. Tem, pelo próprio governo que cuida disso, mas se requalifica nem 5% do que deveria ser requalificado. 95% dos vasilhames não passam pelo processo de requalificação. Você vê, então, que tem uma relação direta entre a requalificação e a ocorrência de acidentes com relação com a GLP? Com toda certeza. Aquilo que eu falei, você imagina, olha quantos botijão, desde que começou a requalificação no Brasil, foram tirados do mercado, porque não estavam com uma garantia de estarem com segurança. Muitos. Eu falei, a gente, só a Nova Fase, sucatei em média em torno de 50 botijões todo dia em cada requalificadora. São 50 botijões com um risco maior a menos no mercado. Cada vez que a gente sucateia vasilhame e tira do mercado, o que acontece? As companhias, elas não podem diminuir o ativo de vasilhame delas, porque ela tem um mercado para atender. Ela faz o quê? Ela compra botijão novo. Então, o nosso universo de botijão no Brasil, ele está cada ano mais novo, cada ano melhor e mais seguro. Por isso que diminuiu os acidentes. Agora, se não tem a requalificação, não tem a inutilização, esse botijão fica no mercado, aumentando o risco de acidente. Uma hora acontece o acidente. O nosso universo de vasilhame vai ficando cada vez mais velho, porque ninguém vai pôr botijão novo no mercado. A não ser que vai expandir, abrir uma nova região, que vai precisar de mais vasilhame para atender uma região que aquela determinada marca não atenda. Para que ela vai fabricar botijão? Ela não vai fabricar. E falando especificamente agora com relação a enchimento fracionado, inclusive o caso do Paraguai lá, que estão enchendo inclusive os nossos botijões. Vamos supor que a pessoa que está enchendo lá, o frentista, ele erre a mão ou ele se distrai com alguma coisa e passa do ponto e enche demais. O botijão vai expurgar esse gás que está lá dentro ou o que acontece com esse botijão? Esse é o grande perigo. Por exemplo, você não vai... Às vezes a pessoa não espera esvaziar totalmente ou gastar todo o gás que tem dentro para ir lá fazer o enchimento fracionado. Vamos supor que, hipoteticamente, um bujão de 13 quilos, ele tenha lá 5 quilos de gás dentro ainda. Mas o cara resolve, está indo abastecer o carro, vou abastecer e vou encher meu botijão. Ele chega lá e manda, ele fala em valores, ele não fala em quilo, ele fala... Porque é que nem abastecer o tanque do carro. Eu quero colocar... R$50, R$100, ou enche, ou até dá no automático. Ele pode chegar lá e falar, eu quero pôr tantos milhões de Guarani, porque o dinheiro deles é desvalorizado. E esse valor que ele fala em dinheiro representa 10 quilos de gás. O frentista vai colocar na máquina lá e vai pôr 10 quilos de gás. Já tinha 5. Que já tem 5, ele vai ficar com 15. Quer
Quer dizer, talvez ele nem consiga colocar o 10, vai chegar um ponto que talvez até a bomba pare, mas ele vai, é por bomba, bombeamento, ele vai mesmo, pressão alta. Exato. Ele pode pôr, ao invés de 10, mas pode pôr 8,5, 9, ou seja, ele vai estar com um enchimento acima da capacidade do vasilhame. Sim. Quando esse vasilhame, se ele ficar exposto ao sol, ao calor e tal, que ele vai trocar de líquido para vapor e vai aumentar a massa que ele está utilizando, ele vai estufar e ele pode estourar, romper. Sim. Ele pode romper com cheio de gás, até acima da capacidade dele. Sim. Então, o risco é altíssimo. O dispositivo de segurança do botijão, ele atua por aquecimento. Por aquecimento. Não por pressão. Não por pressão, então, se você encher demais... por capacidade volumétrica. Exato. Se encher demais, ele não vai jogar fora. Não, ele vai romper numa solda, ele vai romper em algum local. O nosso botijão ele não foi feito para isso, né? O pessoal me pergunta, eu digo, olha, a questão do Paraguai é questão de tempo para acontecer um acidente. Não, já tem. Já tem casos de acidente. Acontece, né? bujão romper. O acidente que eu citei até, morreram várias pessoas dentro de uma empresa, porque rompeu um botijão. Sim. E falando especificamente agora com relação à responsabilidade que a gente está falando agora de acidentes, né? No caso de se permitir que todo mundo encha todos os botijões, né? Como é o exemplo que você já citou do caso do Paraguai. Ninguém é responsável pela marca. Quando acontece um acidente, quem seria responsabilizado nesse caso? Como chegaria essa... Quando é liberado o enchimento de qualquer marca? Boa pergunta. Não tem como chegar. Não tem como chegar. Como é que vai chegar? Não tem como chegar. E o outro ponto quem faria essa manutenção? Né? O exemplo está ali. Não só o Paraguai, como todos os países onde é liberado enchimento fracionado, é liberado enchimento de qualquer marca. Não existe. A requalificação... Existia a requalificação no Paraguai. Ela praticamente terminou. Sim. Ela não tem mais, porque quem que vai... Por que eu vou requalificar um botijão porque ele está na minha mão, mas outro pode encher? Sim. Aí você pode até dizer, não, mas aí quando vai encher, tem que verificar, se ele tiver vencido, ele tem que ir para a requalificação e não pode ser envasado, seja em posto de gasolina ou seja numa companhia de gás. No papel é bonito. Tá? Mas daí quem vai pagar? Exato. Quem vai pagar? O consumidor? A responsabilidade é do consumidor? Poxa, o consumidor vai ser onerado para isso? Pra você ter uma ideia, vamos falar de custo. A requalificação, ela onera o preço do gás. Uma requalificação hoje, custo total, assim, para uma companhia, vamos por lá, em torno de R$20. Então, ela paga R$20 para requalificar um botijão que ela vai usar ele no mercado para mais 10 anos. Isso significa R$2 por ano. O custo da requalificação. De um botijão que a quase 30 dias ele retorna, ele invasa, vai para o consumidor, vai para outro. Então, no mínimo, 8 vezes. Sim. Então, nós estamos falando de centavos. É centavos. Para uma carga de gás que custa, sei lá, R$120 hoje, aí tem lá agregado 20 centavos, 15 centavos, que é o custo da requalificação. Isso onera o consumidor? Para ele ter uma garantia que ele tem um vasilhame que não vai pôr em risco a vida dele. Sim. Porque, assim, a importância da requalificação é que a gente até nos próprios treinamento interno que a gente faz com os nossos colaboradores. O botijão de gás, ele vai um produto inflamável dentro, que pode causar um acidente, que pode machucar pessoas, ceifar vidas. E esse botijão, ele vai para nossa casa, vai para a casa dos nossos pais, dos nossos irmãos, da nossa família, das pessoas que a gente gosta. Então, quando você está trabalhando com esse tipo de material, de recipiente, que vai ser envasado com um produto perecível e de grande risco, você tem que ter um cuidado muito grande. Então, será que o consumidor, em prol aí de 10 centavos, ele prefere levar para casa 120 e 10 centavos? Ele vai, por causa de 10 centavos, ele vai fazer questão que não seja requalificado? E quem eu conheço jamais faria isso. Sim. Então, o custo da requalificação na cadeia, no processo, é insignificante. E o benefício que ela traz em segurança para toda a cadeia, para todo o processo, é grande. Sim. É muito grande. Os números mostram, né? Os números de acidentes mostram tudo aí. Bom, muito interessante, né? Todo esse voltando processo. A esse ponto, aí é curioso. Fala, não, mas vai requalificar. Que é o que eu ouço às vezes. Não vai acabar a requalificação. Gente, a requalificação custa R$20 porque ela é feita em escala.
Quem segrega lá, a companhia de gás, quando chega. Ela segrega e manda caminhões para uma requalificadora. Vem um truque com 800, uma carreta com 1.700. Então você recebe 1.700 botijão, põe numa linha de produção e trabalha em escala. Aí ele vai custar R$20. Sim. Agora, se o consumidor ou o distribuidor quiser for o responsável por trazer a requalificação, uma quantidade pequena de ele botijões, vai trazer um vasilhame, 20, no máximo 50 vasilhames para requalificar. Não vai custar 20. Você não tem escala. Você não tem escala. Todo o modal de requalificação do Brasil, para começar, vai por água abaixo. Sim. Porque você não pode, um consumidor... por exemplo, a gente tem 11 requalificação da nova fase, mais as outras que tem no mercado. Mas as requalificações, elas não estão no Brasil inteiro, e não estão próxima do consumidor. Elas estão onde estão os terminais de enchimento da companhia. Sim. Então, esse botijão, ele já vem para esses terminais. Independente de requalificar ou não, ele vai voltar do mercado para esse terminal para encher de novo. Agora, se for a companhia que manda, ele já está fazendo, ele já tem esse custo de transporte desse botijão. Ele já manda para a requalificadora, que estão do lado dos terminais normalmente, ou próximas. Né? Agora, se isso ficar por responsabilidade do distribuidor ou do consumidor, ele está longe da requalificadora. Muitas vezes, 1.800 quilômetros, 2.000 quilômetros longe. Você vai ter uma logística muito maior. Então, como é que ele vai trazer? Então, você teria que ter, hoje, sei lá, no mínimo 100 vezes mais requalificadoras que tem hoje. Sabe? E com volumes baixíssimos para requalificar. Então, pode ter certeza, uma requalificação nesse molde, ela iria custar no mínimo aí uns R$100. Sim. Sabe? 5 vezes mais. Sim. Quem vai pagar? Tudo acaba refletindo no preço final do produto. Sem dúvida. Então, o consumidor seria penalizado. Se quisesse ter esse processo para garantir segurança, ia custar aí umas 5 vezes mais para o próprio consumidor. Então, é inviável. Uma intenção de querer reduzir custo pode aumentar ainda muito mais. Pode aumentar ainda mais. O próprio preço do gás. O Paraguai, vou dar exemplo, já que nós estamos falando dele e a gente conhece, está aqui do lado, diminuiu o preço do gás no Paraguai? Não, né? Não. Ué, mas estão enchendo fracionado. Estão liberando qualquer um encher qualquer marca, que é porque era melhor para o consumidor. Quer dizer, tirou toda a segurança no setor e não diminuiu o preço do gás. O preço do gás continua igual. Sim. Porque não tem como diminuir. Também o invase de GLP é feito em escala. Você tem lá um terminal, que é uma estrutura fantástica, né? E tem uma produtividade fantástica para envasar vasilhame. Então, ele invasa uma quantidade grande. O custo de invase, obviamente, é muito menor. Sim. Agora, você vai fazer isso em pequenas escalas, o custo de fazer isso, obviamente, vai ser maior. E já tem um exemplo, né? Do Paraguai que está fazendo então, e não baixou nada. Não vai baixar o preço do gás nem por encher fracionado, nem por liberar, encher outras marcas. Tem outros custos envolvidos aí. E nem da requalificação, não vai diminuir nada. O consumidor vai continuar pagando o mesmo preço que paga, muito provavelmente até mais, só que sem segurança e sem garantia. Sim. Como você falou, dá um acidente. Hoje dá um acidente com um botijão que, graças a Deus, praticamente não acontece, mas é passível, às vezes acontece. Não tem nem discussão. O proprietário da marca do botijão, ele chega lá, ele indeniza a pessoa, indeniza... tudo que teve. Consegue rastrear, né? Saber quem foi, né? Felizmente, a gente não tem tido mais, graças a Deus, perda de vidas, né? Então, é mais fácil. As indenizações são materiais, né? Sim. Envolve só dinheiro, que até porque vida não tem como você repor, né? Não tem como reparar. Sim. Mas a gente não está tendo, graças a Deus. E esse é o grande ganho do setor, né? Eu costumo dizer que, assim, no modelo que a gente tem hoje no Brasil, o botijão é um bem que a pessoa compra uma vez só na vida. Uma vez só na vida. Compra uma vez só. Para uma residência, ele só compra uma vez na vida. A manutenção, se ele for para sucata, quem vai ser responsável vão ser as distribuidoras e as requalificadoras. Então, assim, hoje é um modelo muito simples e por conta de toda essa escala. Muito eficiente. E ele nem está preso a comprar daquela marca que ele tem o botijão. Então, você poderia dizer, não, mas aí a companhia dá garantia do vasilhame o resto da vida para ele, mas ele está amarrado. Não, ele não está nem amarrado à companhia, porque ele pode chegar com um botijão é um botijão. Ele vai em qualquer revendedor, ele vai em qualquer supermercado, qualquer ponto de venda com o vasilhame dele e ele sai com o vasilhame cheio. Independente da marca do botijão que ele tem e da que ele está comprando. Então, ele não tem nenhum impeditivo de escolher onde ele quer comprar. Ele compra no ponto de venda que ele quer comprar.
Sim. Sabe? Ele é cambiável. Ele levando o vasilhame vazio, ele sai com o vasilhame cheio. Então, ele tem que ter essa vantagem. Ele não fica amarrado a uma distribuidora só. Àquela distribuidora. Ele escolhe onde ele quer comprar. Por preço, por atendimento, por confiabilidade, pelo Legal, que interessante. seja. O modelo de fato é um modelo que está rodando. Eu acho funciona perfeito. bem. Reduzir o número de acidentes de acordo com os dados. Então, é de fato um modelo bem interessante. Para pensar em alguma mudança, tem que ser algo muito, muito bom, de fato, para fazer essa mudança. E assim, a gente não consegue enxergar, né? Não, tecnicamente, não dá para enxergar alguma coisa assim, né? Você tocou nesse assunto. Era um assunto que eu nem lembrava. Para gente que está no segmento e sabe o que tem na mão e o que é a outra coisa, quando fala em enchimento fracionado, eu automaticamente falo, não... Isso aí é ilusão, não funciona e nunca vai ter no Brasil. Nós não vamos... Porque seria você pegar 30 anos de trabalho de toda uma equipe técnica, que eu faço, como disse, faço parte do CB09 lá da BNT. Lá. Ali são vários profissionais ligados no setor, engenheiros de vários segmentos, pessoas que têm prática no setor das companhias, das requalificadoras, do mercado, dos fornecedores. Todo mundo está envolvido, inclusive até às vezes quem nem está muito envolvido diretamente participa, é livre, a participação é livre. Então nós estamos lá, todo mês tem uma reunião. Todos os meses tem uma reunião no CB09. Mesmo na pandemia, as reuniões eram virtuais, mas tinha. E a gente todo o tempo está revisando, atualizando e melhorando as normas que são ligadas a esse setor. Não só requalificação ou fabricação, mas com válvula, tudo que envolve setor, plug fusível, tudo é normatizado, tudo. E tudo é sempre atualizado, tem uma tecnologia nova, a gente está olhando, tem um material novo que pode ser usado, inclusive até na fabricação do botijão, um aço novo, um aço mais leve, sabe? Está sempre em constante melhoria esse processo. E há 30 anos que estão lá vários profissionais se doando gratuitamente, porque ninguém ganha nada para isso, só do interesse que o setor cada vez fique mais seguro, mais eficiente. A gente vai pegar tudo isso e jogar no lixo. Sabe? E retroagir. Retroagir, é verdade. Retroagir. Numa coisa, fazendo uma analogia, assim, que o brasileiro é muito esportista, né? Vamos fazer um exercício mental, qualquer esporte, o esporte que a pessoa gostar. Você tem lá uma equipe que é altamente eficiente, altamente técnica, é bom em tudo. Em tudo. Até em comportamento. Até no lado comportamental e como seres humanos e tal, os atletas. E ganham tudo. Há anos. Aí você fala, não, mas eu não estou gostando disso. Eu vou mudar. Você vai ter ganho? O nosso setor do gás no Brasil hoje é assim. Ele é altamente eficiente, ele é altamente técnico, ele é altamente comprometido e altamente correto. É um setor sério. Fiscalizado, auditado. Sabe? Então, mexer nisso é um... sem ganho para o consumidor. Sem ganho para o consumidor. Já tem exemplo. Né? Então, e quando me falam isso, eu falo, não, é totalmente inviável, é totalmente fora. Mas, de vez em quando, você ouve falar, não, mas sempre vai ter. Porque hoje, para você ser uma companhia distribuidora de gás, não é para qualquer empresa. Você tem que ser altamente capacitado, altamente comprometido com o mercado e tem uma estrutura... Está mexendo com um produto perigoso. Né? Uma estrutura grande. Então, o que é hoje uma companhia de gás, por exemplo, o ativo? Lógico, o maior ativo deles é a marca. Por isso que eles cuidam tanto e preservam tanto da marca deles. Porque se você perder a tua marca, perder confiança no mercado, você se acabou. Mas, além da marca, que é um ativo assim, até... imensurável, eles têm o ativo de vasilhames, que é o grande ativo deles. Não é nem os terminais, que são moderníssimos e confiáveis e seguros. É os vasilhames, um ativo muito grande. Para você ser uma companhia de gás, você tem que ter um universo de vasilhame grande para poder atender o mercado. Então, tem muita gente que quer ser companhia de gás. Ele é um revendedor, ele é um cara prestador de serviço do mercado, mas ele não tem condição de ser, porque ele não tem nem capacitação técnica para ser e nem financeira. E aí ele pensa, se liberar, eu vou poder ser uma companhia de gás. Como tem muitos países que é assim, tem inúmeras companhias de gás. Companhias, nem são companhias de gás, diria assim, vendedores de gás, né, que pegam o gás granel, invasa lá do jeito deles e sai vender.
Se você libera enchimento fracionado, eu posso pegar um caminhãozinho e sair na rua vendendo botijão. Eu vou ter escala? Sim. Não. Eu vou ter segurança? Não. E ainda tem possibilidade de fraude, Eu vou ser fiscalizado? Sei lá. Fraude. Eu tive no México ano passado, no encontro latino-americano do GLP, na IGLP, né? Que agora vai ser no Rio, esse ano. É muito bacana, porque está o pessoal envolvido do setor, tanto de fiscalização, como os produtores, os distribuidores, dos órgãos governamentais que fiscalizam o setor, estão sempre nesses encontros, em palestras muito interessantes, e você troca muita ideia com o pessoal. Nos países onde é liberado enchimento fracionado e até o enchimento de qualquer marca, o índice de fraude ao consumidor é gigante. É gigante. Eles além de não baixar o preço natural do quilo, o consumidor compra 13 quilos, está levando 10, está levando 5, 11. Não tem como fiscalizar. Sim. Simplesmente, é difícil hoje, para as estruturas que a gente tem de fiscalização e tal, são muito eficientes, mas são menos de 10 companhias que eles têm que fiscalizar. Agora, imagina fiscalizar 1.000, 15 mil. Sim. O México tem 15 mil pessoas vendendo gás. Então, e ainda tem ainda tem um outro ponto aí que, assim, você mexer com isso, você mexe em toda uma estrutura de mercado. Por exemplo, hoje nós temos revendas de gás que fazem a comercialização e hoje, quer queira ou não, a gente não pode fechar os olhos para isso, tem a revenda clandestina. O clandestino que vai lá, muitas vezes ele tem uma moto, ele vai na revenda, compra e sai para entregar no consumidor. Tem também aí vamos supor que fracionado funcione, que entre em vigor alguma coisa com liberação de fracionado. Esse cara pode ir lá, encher com 5 quilos, 7 quilos, 8 quilos e vai vender como se fosse 13. Né? Então, o que a gente está falando de fraudes que aumentaram. Obviamente, a gente não, quando a gente legisla, não pode pensar, mas falar que não vai acontecer isso no Brasil. Acontece com tudo, né? Acontece em todos os países, no Brasil não vai acontecer. No Brasil acontece não só com GLB, mas acontece com tudo. Né? Tem gato alguém de encontra energia, tem gato no gás, não vai ter. É uma porta mais que você vai abrir dentro de um sistema que está funcionando bem. Gigante. Hoje, vamos só colocar o que nós temos hoje, aquilo que eu falei, a equipe perfeita. Dalcy Lengler, eu tenho certeza que se você pegar qualquer vasilhame de gás em qualquer revendedor, em qualquer ponto de venda do Brasil, de qualquer marca, de todas as que nós temos aí, um bujão, um P13, que é para ter 13 quilos, eu aposto que a pessoa quiser, vai pôr numa balança e vai ter 13 quilos. Numa variação máxima para mais e menos de 50 gramas, que é insignificante. Mas eu tenho certeza disso. Vai ter 13 quilos. Se comprar um P20, vai ter 20 quilos. Isso é o que a gente tem hoje. A gente não tem fraude hoje. E o que está lá dentro é os gases que compõem o GLP. Sim. Não vai ter outro produto lá dentro enganando o consumidor e nem vai ter um peso diferente. Sim. Essa garantia, essa certeza eu tenho plenamente. Até a própria certificação do Inmetro fica comprometida, porque vamos supor que o Inmetro chega numa revenda. Hoje ele pesa, tem que ter os 13. Aí ele diz, não, mas esse aqui é fracionado. Esse aqui eu só botei 5 e eu vou vender como 5. Então você perde aí também uma possibilidade até da fiscalização de metros e assim por diante, né? De aferição. E aí a gente sabe como funcionam as coisas no mercado que não regulamentado e não sério. Porque, na verdade, o que a gente tem hoje é pessoas sérias, como eu citei, nem coloquei a minha. Você tem pessoas sérias fabricando, a fabricação de vasilhame também. Sim. Poxa, nós temos fábricas de botijões do Brasil que são também referências mundiais e vindo mais. Sabe? Nós temos aí, desde o início do processo, aí, pioneiras lá, uma Manguius, né, que é uma estrutura fantástica, aqui em São Paulo, uma Aratel, que também está desde o início. Tem a própria Esmaltec, que eu citei como requalificadora, mas também é fabricante. Também fabrica, sim. Qualival, no Rio, que é uma excelente requalificadora, referência até para a gente, também uma excelente fabricante. O próprio pessoal, a Fogás, montou uma fábrica nova, todo equipamento importado novo, automatizado. Eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, mas pessoas... eu tive lá. Uma fábrica muito automatizada, muito fantástica, boa. Sim, fantástica. A fábrica. Então, olha a estrutura que a gente tem. É só pessoas sérias, com empresas realmente idôneas, trabalhando no segmento e fazendo a coisa realmente correta. Né? E mesmo assim, sofrem fiscalização, que isso é bom. Sim. Você falou de fiscalização. Eu sou auditado, eu pago uma certificadora que vem cada 6 meses verificar todo o meu processo
toda a minha estrutura, inclusive até, eu falei, até a comportamental da empresa é fiscalizada. Isso é ótimo. Ótimo. Você tem uma garantia. E eu sou fiscalizado gratuitamente pelo meu cliente. Sim. E para mim também é ótimo. Eu acho legal quando o cliente, vou lá fazer auditoria. E eles fazem também periodicamente, além das fiscalizações tempestivas que eles vêm, sem avisar, sem nada, o cara bate lá, que também é bom, né? Porque o teu pessoal sempre está trabalhando corretamente, você tem essa garantia. Tem as periódicas deles. Marcadas já, então, né? eu tenho uma fiscalização, uma auditoria gratuita, feita por eles. E fora, também a gente tem, volta e meia, do Inmetro, a própria ANP. Até no início do processo, a ANP teve um período lá, bem no início da requalificação, ela veio fazer uma auditoria, inclusive para checar se realmente o que estava ali escrito nos números era verdade. Ela pegou até nota de quanto você comprou de tinta, quanto você comprou de granalha, quanto gasta por botijão, para pintar um botijão. Então você está aqui, porque todos os números vão para a ANP, todo mês. A gente informa todos os meses a quantidade de vasilhame que requalificou e a quantidade por marca, né, de cada companhia, e informa a quantidade de vasilhame que inutilizou e o motivo da inutilização, se foi por corrosão superior, inferior, por furo, né, o motivo da inutilização. A ANP tem todos os dados, quer dizer, ela tem todo o processo na mão. Ela visualiza como é que está esse mercado. Se está requalificando, onde está requalificando. E cobra, porque ela sabe o universo de vasilhame de cada companhia e quanto ela tem que fazer a cada ano para cumprir o programa. Então, o programa, em 30 anos, teve um ano que ele realmente não fechou a contento por várias questões. A ANP já chamou todo mundo, as companhias, peraí, o que aconteceu? Vocês não cumpriram o programa esse ano. Não, vamos esse ano, então nós vamos recuperar. Tá? Até por falta de requalificadoras, estruturas de requalificadora para fazer a requalificação naquela época, que no início tinha menos, né? Mas no resto, todos os anos, o programa é cumprido rigorosamente em dia. Sim, isso é muito interessante. Dalcy, você, além das requalificadoras, você também tem centro de destroca, né? Quantos centros de destroca você tem? Onde é que eles ficam hoje? Atualmente nós temos um. Em Suape, no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, lá. Que atende os terminais Suape. Nós abrimos ele no ano passado. Iniciamos ele, porque não tinha nenhum centro de destroca na região nordeste do Brasil ainda. A primeira é essa nossa aí de Suape. De Suape, legal. E temos projeto para esse ano mais 2 centros de destroca. Né? Legal. Tem pessoas que falam que o centro de destroca é só despesa. Como é que você vê a importância do centro de destroca? O que você entende como centro de destroca? Primeiro, a pessoa tem que entender como é que funciona. Eu mesmo já falei isso antes. Você tem um botijão de qualquer marca e você está livre para comprar de quem você quiser, da marca que você quiser. Então, às vezes, a pessoa ela compra hoje num supermercado, amanhã depois ela está num ponto de venda, ela nem sempre, às vezes, compra no mesmo local. Então, às vezes, ela compra em outro local, ou às vezes o caminhão que passou na rua que vende para ela. Então, às vezes, ela tem um botijão de determinada marca e ela acaba comprando de outro. A pessoa que vendeu para ela vai pegar o botijão dela, que não é da marca dele. Então, ele não pode vazar hoje aquele bujão. Então, o que acontece? Quando não tem centro de destroca, o caminhão do revendedor, quando ele chega no centro de invase das companhias, nos terminais de engarrafamento, ele chega com tudo que é marca em cima do caminhão. E eles têm que distribuir isso no pátio, porque ele não pode pôr na plataforma um bujão que ele não vai invasar. Eles ficam no que eles chamam o pátio do OM. Então, esse revendedor ele vai lá, descarrega o que é da marca X, Y, Z e deixa no caminhão só o que é dele. Então, tem tudo um custo e um processo de ficar fazendo essa destroque, pessoas, inclusive com um trabalho ergométrico até ruim, porque é da carroceria para o chão, do chão para a carroceria. Né? Não é em cima de uma plataforma, é no tempo. Então, eles ficam fazendo todo isso, que tem um custo. Isso tem um custo, tem que ter o custo dessas pessoas que ficam fazendo essa movimentação interna, e depois ele vai ter que pegar marca A e lá trocar com o dono da marca A, levar o bujão dele e trazer o dele. Então tem um custo de transporte dele levar esse vasilhame e trazer o vasilhame. Se você tem um centro de destroca, o que acontece? O revendedor, antes de ir para o terminal, ele passa no centro de destroca, que normalmente está no caminho dele. O centro de destroca em cima de uma plataforma coberta, protegida de sol, chuva, os funcionários retiram tudo que não é da marca e completam ele com a marca dele. E ele retorna para a companhia só com vasilhame da marca.
Ou seja, ele encosta na plataforma e já vai encher todos aqueles vasilhames. Então, o custo do centro de destroca, se você comparar com a operação como um todo, é menor tendo um centro de destroca do que não tendo. Sim. Então, ele fica até mais economicamente viável para as companhias trabalhar com centros de destroca do que sem. Então, um centro de destroca, ele não agrega custo para a companhia. Ele melhora em muito a produtividade dele, tem um ganho de produtividade, um ganho de tempo e um trabalho ergométrico muito menor para quem está fazendo essa destroca, porque é numa área coberta, numa plataforma, com esteiras, né? Não tem tanta movimentação manual do vasilhame, é mais mecânica a movimentação, e reduz o custo dele e dá mais agilidade para ele e para o revendedor. Sim. Então, um centro de destroca, ele, pelo contrário, ele agrega um monte de melhorias e diminui o custo. Perfeito. O centro de destroca, na verdade, é como você comentou logo no início, é um facilitador e também ele é a garantia de que o consumidor vai poder escolher a marca que ele quiser. Né? Com certeza. E aí quem é responsável por destrocar essas marcas e não encher a marca de outra distribuidora, dentro do centro de destroca você facilita esse processo para chegar com o que os vendedores chamam de puro, né? Já entra puro na distribuidora, quer dizer, com os botijões todos da marca, você ganha eficiência, você não precisa ficar separando, você não precisa ter área de armazenamento separadas para os botijões de outras marcas, você passa no centro de destroca e já faz o próprio revendedor né? ganha tempo, porque ganha ele tempo passando também. num centro de destroca, ele encosta numa plataforma, carrega muito tira mais fácil. tudo que não é dele, põe o que é dele, ele vai já para invasar. Sim. Ele encosta automaticamente já na linha para invasar, invasa e vai embora. Ele ganha tempo. Se ele for cheio de outras marcas para a companhia, onde ele vai invasar os vasilhames dele, ele tem que ficar manobrando e coloca do pátio aqui, ele perde um tempo danado. Sim. Para ele é muito mais ágil. Verdade. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Então, vamos agora já se caminhando aqui para o nosso encerramento, Dalcy. Queria primeiro te agradecer por esse tempo que você teve aqui conosco. Foi um prazer. Um prazer estar aqui com você, um prazer ter recebido você aqui no nosso podcast do Gás. Para falar de temas importantes, eu queria deixar as considerações finais aí para você. Até falando em podcast, foi o primeiro que eu participei, né? Coincidentemente, eu ia estar em São Paulo devido à assembleia lá do Projeto GLP. Sim. Você perguntou, quando que você vai estar em São Paulo? Eu falei, semana que vem, eu estou lá terça-feira, eu vou estar lá de manhã, eu queria conversar contigo. Eu falei, de manhã eu tenho tempo. Pronto. Aí eu falei, eu vou lá, vou bater um papo com ele, né? Aí ontem você me mandou o endereço onde era o estúdio para fazer o podcast. Aí eu falei, caramba, é um podcast, cara. Eu falei, mas tudo bem, quando você conhece do assunto, é tranquilo. Foi um papo legal, né? Foi uma coisa sem preparar, sem nada. Sim, mas esse é o objetivo, né? O objetivo é a gente ter uma conversa sobre um segmento, sobre as coisas que a gente faz, o trabalho que a gente desenvolve. E levar informação, né? Principalmente para o mercado, para as autoridades também. Para o consumidor, para as autoridades. É isso aí. Tudo. Legal. Bom, mais uma vez quero te agradecer e a gente vai aqui encerrar esse episódio do Podcast do Gás. Muito obrigado pela audiência e também de todos vocês. Um abraço. Obrigado.